até mesmo na hora que nós escolhemos a roupa para vir para o culto. Começa até mesmo no horário que a gente se disponibiliza para estar chegando na igreja. Os nossos cultos não começam às 6h30. Ah, pastor, mas eu já ouvi anunciar, então anunciaram errado. O nosso culto começa às 6 horas e o nosso culto começa às 19 horas. Porque antes de dar início ao culto, ou seja, a liturgia, o nosso culto começa sempre com oração. Então, às 6 horas, nós estamos orando. Na ceia, no caso, às 8h30 já tem gente orando. Então, você se mobiliza, tá bem? Como eu disse, me encontro à disposição para quem precisar de boleia, tá bem? Para quem precisar, para quem necessitar, para nós estarmos lá em peso também. Não é o Leandro organizando dessa vez, mas não é por isso que nós não temos que ceiar. Amém? Então, quero relembrar a igreja. Domingo pela manhã nós temos a nossa grande Santa Ceia. Domingo à noite, após o culto aqui, que será culto de celebração voltado para famílias, nós daremos início à nossa Semana no Monte. Vamos glorificar. Vamos dar início à nossa Semana no Monte. Então, isso é motivo para a gente celebrar a igreja. É uma semana no ano, eu acho pouco. É uma semana no ano. O que a nossa carne é realmente chegar em casa depois do trabalho e ficar lá. Fazer uma picanha, uma pizzazinha e ficar lá o dia todo, após um dia cansativo de trabalho. Mas essa semana, independentemente se tem picanha no freezer, independentemente se tem pizza, independentemente se estou cansado, independentemente se quebrei um dedo, independentemente, aconteça o que acontecer, começando no domingo, eu só paro no próximo domingo. Amém? O nosso pastor Mário, hoje pastor regional da DF Benavente, da região 5, ele subiu o monte cheio de pino na perna. Não conseguia nem andar, mas fez o esforço para subir no monte. Hoje corre para todo lado. Irmãs que antes não tinham a possibilidade de ter filhos. Deus abriu o ventre, não deu só um, não deu 2, deu 3. A nossa irmã Janeide é um caso, não podia ter filhos. Tem 3. A nossa levita Tamires, o ano passado, em cima do monte, recebeu as portas do seu salão, da sua própria empresa. Deus lhe deu em cima do monte. Então, o que é isso, pastor? Quando você se disponibiliza para o Senhor, Ele te abençoa de forma automática. Mas eu quero convidar você, então, eu tenho que ir atrás das bênçãos para o monte? Não. Eu tenho uma frase para mim que eu costumo dizer sempre: quando a paixão é grande, o sacrifício é pequeno. Então, eu quero te convidar a subir no monte, por quê? Para você ter mais intimidade com o Senhor. Nós podemos ver diretamente na Bíblia, quando os sacerdotes antigamente, os profetas, alguns reis, iam falar com o Senhor, eles saíam do raso. Eles subiam um monte para falar com Deus. Então, eu quero convidar você a fazer esse mesmo esforço. Independentemente se tem bênção, independentemente se tem problema, independentemente se está com dificuldades. Vamos subir um monte para ter mais intimidade com o Senhor Jesus. Amém? Então, semana que vem, dia 20, começa o nosso monte. Amém? Glória? Glória a Deus. Então, vamos iniciar a lição de hoje. E eu quero aproveitar neste momento para cumprimentar também os nossos irmãos internautas que estão cultuando juntamente conosco com a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje, nós estamos sem slides, mas a pastora Maila também vai estar enviando aí no grupo da liderança da ADEF Alhandra o PowerPoint para que você possa acompanhar diretamente pelo seu telefone. Amém? Todos receberam? Amém? Todos receberam? Dá um glória a Deus. Quem ainda não recebeu, dá um misericórdia. Então, todos receberam, né? Então, vamos lá. O tema da nossa lição de hoje estamos iniciando uma nova revista que tem por título A Busca do Caráter Cristão. Então, nós vamos aprender com homens e mulheres na Bíblia a desenvolver um caráter cristão. Um caráter, meus queridos, ele pode ser mudado, sabia? Tem muitas pessoas que justificam as suas dificuldades, justificam a maneira que eles são atualmente, devido ao meio em que eles cresceram. Não, pastor, o senhor não sabe como era a minha família quando eu cresci. Não, pastor, o meu pai e a minha mãe se separaram quando eu era muito novo, por isso que eu não acredito em casamento. Não, pastor, meu pai e a minha mãe se separaram quando eu ainda era criança, por isso que eu não dou muita ligança para Jesus.
Deus ele pode fazer um novo caráter brotar dentro de você, um novo coração a partir de Cristo. Então nós vamos hoje a iniciar nessa revista precisamente em busca de um caráter cristão, um caráter santo, imaculado, um caráter que busca a santidade. Amém? E hoje, na revista de hoje, na aula de hoje, nós vamos estar aprendendo a natureza do caráter cristão. O nosso textuário, todos conseguem ler para mim no 3? 1, 2, 3. Glória a Deus. Então, pelo que eu estou vendo aqui, todos que estão aqui conhecem a palavra, todos aqui são batizados? Amém? Todos aqui são batizados. Então, todos nós matamos o nosso velho homem, a nossa velha mulher, e já ressuscitamos com Cristo. Então, se nós já ressuscitamos com Cristo, se nós já reconhecemos isso publicamente, nós temos que buscar as coisas que são do alto. Às vezes nós ficamos tão na correria, não, pastor, eu tenho, o senhor não sabe das minhas responsabilidades. Essa semana ainda eu estive falando com um obreiro, que independentemente das responsabilidades que ele tinha, ele fez um compromisso. Não, eu quero estar mais tempo na casa de Deus. Eu quero um trabalho onde eu possa ter mais tempo para o Senhor. E o Senhor foi lá e abriu as portas para ele. Então nós precisamos buscar as coisas que são do alto, as coisas que são do reino. Sabe por que existem tantos conflitos dentro de nós? Por que nós ficamos tão ansiosos, às vezes muitas pessoas ficam tão depressivas? Porque o espírito deles está almejando, está sedento de uma coisa. E eles pensam que com as coisas terrenas deste mundo vai saciar aquilo que o espírito necessita. É impossível. Por isso que é gerado um sentimento de ansiedade. A pessoa às vezes tem tudo na sua vida. Tem uma família boa, tem uns filhos maravilhosos, tem um bom trabalho, tem uma boa casa, um bom carro, e não consegue entender de onde que vem essa ansiedade. É o espírito buscando algo que você não está dando. É o espírito clamando, pedindo por algo que você não está dando. Às vezes nós pensamos que, até mesmo quando se encaixa no padrão dos nossos filhos, nós como pais somos muito tentados a dar para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos. E isso é muito bom. Só que é muito perigoso quando nós começamos a trocar isso de dar para os nossos filhos o que nós não tivemos, de dar para ele o que ele necessita. O que o nosso filho precisa não é aquilo que nós não tivemos. O que ele precisa é o que ele precisa e ponto. Nós temos que parar de buscar realização de sonhos nos lugares errados. Todo mundo que está aqui, todo mundo que está me ouvindo e me assistindo nesse momento, nasceu com um propósito. Ah, pastor, o senhor está falando isso, mas o senhor não sabe qual foi o meio que eu nasci. Eu nasci no meio da macumba. Você nasceu com um propósito. Ah, pastor, minha mãe tentou me abortar e conseguiu? Não, então você nasceu com um propósito. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como eu fui feito. Meu pai é de tal, minha mãe é de não sei de onde. Eles já nem se falam hoje, eu sou fruto talvez de um adultério. Você não está aqui hoje? Você nasceu com um propósito. E quem traçou o propósito para a tua vida foi o próprio Deus. Então nós precisamos automaticamente parar de buscar dar o próprio rumo para as nossas vidas. Tem muita gente, Diácono Wellington, que passa precisamente por essas dificuldades porque ele se coloca numa posição que ele nunca devia estar, que é de ser o governador da sua vida. Nós somos servos, e servo não escolhe o que é para ser feito com a sua vida. Eu sou um servo, quem decide o que é para ser feito com a minha vida é o meu mestre. E quem é meu mestre? Tem muita gente que o mestre é o dinheiro. Quando tem dinheiro, aparece na igreja, felizão. Opa! No que a hora que o bolso rasga e o dinheiro começa a sair, já fica triste, entra em depressão, o sorriso já desaparece. Você consegue identificar quando a pessoa tem dinheiro e quando não tem. Sem falar com ela, só pelas fotos. Se ela estiver sorridente, o bolso está cheio. Então o dinheiro é o mestre dela.
Algumas pessoas não é algo tão fútil como o dinheiro que é o mestre, mas as emoções o dominam. Se ele acorda triste hoje sem saber por quê, não tem motivo. A semana toda já não vem na igreja, já desaparece, quando vem para a igreja já nem dá paz do Senhor, já fica com a cara feia. As emoções o dominam. Algumas pessoas, o trabalho a domina. Se o patrão dá um raspanete nele, esquece, já acabou o mês. Já não aguenta ver mais ninguém. Alguns jovens, a escola os dominam. São tão concentrados, tão dedicados, que se tiram uma nota vermelha, um 2, se tiram um 3, para ele já acabou o mundo. O nosso mestre tem que ser Cristo em todas as áreas das nossas vidas. Porque independentemente se eu estou com dinheiro, independentemente se eu estou triste, se eu estou feliz, independentemente se eu estou de bem com o meu patrão ou não, se eu estou de boa com o meu trabalho ou não, se eu estou feliz onde eu trabalho ou não, independentemente se eu estou bem na escola ou não, quando eu busco as coisas do alto, quando eu busco a Cristo, pode estar acontecendo tudo e mais alguma coisa. Nada vai alterar o meu relacionamento com Cristo. Porque Ele é o meu mestre. Cristo, Ele nos coloca como servos. E nós temos o privilégio de ser também co-herdeiros de Cristo. Mas antes de Cristo ser o nosso Salvador, Ele é também o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor. Muitas pessoas se esquecem desse pequeno detalhe. Meu Salvador é Cristo, glória a Deus por isso. Mas e seu Senhor? Você tem buscado as coisas do alto? Todos aqui são batizados. Todos aqui já ressuscitaram com Cristo. Mas o que é que tem te movido? Quando falamos de vir para a igreja, quando falamos de um relógio de oração, isso ainda arde dentro de você ou essa chama já esfriou, já diminuiu? Não vou dizer que apagou por completo. Mas ainda arde dentro de você quando alguém te chama para orar? Quando alguém te chama para jejuar, isso ainda arde dentro de você? Quando alguém fala, olha, Isabela, vamos para a igreja orar, isso ainda arde dentro de você? Porque se isso já não arde, é um alerta muito grande. O que tem que movimentar as nossas vidas, meus queridos, não é o mundo lá fora. O que tem que governar as nossas vidas é o nosso relacionamento com Cristo. E nós temos que nos esforçar cada dia mais para buscarmos as coisas do alto. As coisas dessa terra são passageiras. Às vezes nós gastamos uma vida inteira correndo atrás de um trabalho para pagar uma casa, para pagar uma casa, para pagar uma casa, para pagar um carro, para pagar um carro. Chega o dia de amanhã, você vai embora, a casa fica quitada, mas você não desfruta, não acontece nada, e depois talvez você nem tenha o seu lugar garantido lá no céu. Ainda essa semana eu fui a um velório de um pastor, o pastor Antônio, que faleceu lá no trabalho, no local onde eu trabalho. E o sogro dele, que veio do Brasil, falou precisamente sobre essas questões. Às vezes a gente corre tanto atrás das coisas dessa terra, que nós esquecemos esse pequeno detalhe. Nós já ressuscitamos com Cristo. O que é que nós estamos fazendo, perdendo tempo, correndo atrás das coisas dessa terra? O nosso pastor presidente, ele diz que já não existe tempo para juntar dinheiro. Meu Deus. Mas não existe. Já não existe tempo para juntar dinheiro. Ah, pastor, mas é errado eu fazer uma conta proposta? Não, fica à vontade. Só não deixa que o teu trabalho te tire da igreja. Só não deixa que essa poupança te impeça de dizimar e ofertar ao Senhor Jesus. Nós precisamos começar a ser movidos pelas coisas do céu. A nossa vida precisa começar a ser movida pelas coisas do céu. Essa terra não tem nada para nos oferecer. Amém? A nossa verdade prática, só o poder do Evangelho de Cristo é capaz de transformar e aperfeiçoar o caráter humano. Somente o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado. Somente o Espírito Santo pode convencer o homem
pecado. E somente o Evangelho de Cristo é capaz de transformar e aperfeiçoar o nosso caráter. A natureza do homem é podre. É podre em todas as instâncias. Somente o caráter de Cristo para nos mudar e nos purificar. A nossa introdução. Ao longo deste trimestre, estudaremos o caráter de vários personagens bíblicos, a despeito de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, santo, justo e perfeito. O homem não permaneceu nessa condição. Atingido pelo pecado, teve sua natureza moral corrompida, necessitando assim da nova vida em Cristo. O homem, quando ele foi feito, quando Adão foi feito, ele foi feito puro, sem pecado, com o caráter de Cristo, com o caráter de Deus plantado dentro dele. Só que a partir do momento que o pecado entra em Adão e em Eva, todos os descendentes deles já nascem no pecado. A partir do momento em que nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor publicamente através do batismo, nós ressuscitamos com Ele. Nós matamos esse homem que nasceu de forma pecaminosa, por assim dizer, e nasce uma nova criatura. Amém? Todos conseguem entender isso? Nasce uma nova criatura com Cristo. Agora entenda, essa natureza, a partir do momento em que nós nascemos novamente com Cristo, é plantado dentro de nós a natureza do próprio Cristo. A natureza pecaminosa de Adão que havia dentro de nós, na nossa carne, a partir do momento que nós nascemos com Cristo, essa natureza é tirada fora e é colocado dentro de nós a natureza de Cristo. Ah, pastor, mas o senhor não sabe quão difícil está eu rejeitar as ofertas, as tentações. Meu filho, a natureza de Cristo está dentro de você. A natureza de Cristo está dentro de nós. Basta nós acessarmos essa natureza. Se nós nascemos novamente, nós temos livre acesso a Ele. Vamos avançar para o primeiro tópico, o caráter humano. Caráter é o conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo, que determina sua conduta em relação a Deus, a si mesmo e ao próximo. Essas especificidades são responsáveis pela maneira como uma pessoa age, regulando suas escolhas e decisões. O caráter de uma pessoa, portanto, não apenas define quem ela é, mas também descreve seu estado moral e as distingue das demais do seu grupo. O caráter de uma pessoa é simples de ser avaliado. Hoje em dia, uma criança, por exemplo, como meu filho Israel, ele já tem noção do que é certo e o que é errado. Mas isso ainda não moldou o seu caráter. Ele tem a noção do que é certo e o que é errado, mas ele não tem noção do que é o bem e do que é o mal. Uma pessoa que tem noção do que é o bem e que é o mal, o que é mal, ela já tem um caráter desenvolvido dentro dela. Agora, o que é predominante em sua vida vai definir se é um caráter bom ou um caráter mau. Como a própria lição nos diz, é um conjunto de habilidades boas ou más de um indivíduo. Quais são as habilidades que nós temos colocado para fora? Mais à frente nós vamos ver a quantidade não são qualidades, de adjetivos existentes em um caráter doentio. Mas, por exemplo, se eu perguntasse para os irmãos aqui os aspectos do caráter de uma pessoa, vamos lá, o contraponto. Eu vou dizer um ponto negativo, vocês dizem um ponto negativo, eu vou dizer um ponto positivo, e os irmãos dizem um ponto negativo dessa personalidade, desse caráter. Uma pessoa que é justa é um ponto positivo. Então, uma pessoa que é justa, o negativo dela é injusto. É o oposto. Então, são dois contrapontos.
Uma pessoa que é humilde, o oposto é soberbo. Uma pessoa que é verdadeira, o oposto é mentiroso. Então, isso são qualidades e defeitos de um caráter. São as qualidades ou defeitos, vou acrescentar isso na nossa lição, são as qualidades ou defeitos existentes dentro de nós. E isso que vai definir o nosso caráter, se é bom ou mal, é o conjunto completo. Amém? Todos conseguiram entender a definição de um caráter? Do que é o caráter? Aspecto bíblico-teológico do caráter. Subtópico de número 2. A Bíblia é farta de ensinamentos referentes à virtude, à moral e ao caráter cristão. Os preceitos da lei, especialmente os do Decálogo, as mensagens éticas dos profetas, os ensinos de Jesus e as doutrinas enxaradas nas epístolas revelam a vontade de Deus para a vida moral do homem. Quantos aqui já leram Provérbios? Provérbios é um excelente livro que revela para nós qual é o caráter de um homem segundo o coração de Deus. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu aconselho a todos os jovens que ainda não leram, a toda a igreja, mas principalmente os jovens. Provérbios é um excelente livro para nós lermos todos os dias. Todos os meses, se for possível. Porque é precisamente um livro que ensina sobre o caráter cristão. Sobre o caráter cristão. Então, é um livro que revela a vontade de Deus para a vida moral do homem. Deus, ele tem um propósito e tem uma vontade estabelecida para as nossas vidas, não somente ministerial, não somente familiar, não somente num contexto eclesiástico, de igreja, de vida de igreja, não somente numa vida financeira. Deus, ele quer principalmente que as pessoas que se intitulam como filhos dele, como pessoas que se identificam como seus servos, tenham uma vida moral imaculada. Mas essa vida moral imaculada é definida por quem, pastor? Por nós mesmos? Não, porque tem muita gente se intitulando santo que não é. Então essa vida moral é regida por quem? Essa vida moral como é que eu vou saber? Entenda, a maneira de nós sabermos qual é o caráter que nós temos é pelas pessoas que nos rodeiam. A melhor maneira de nós sabermos qual é o nosso caráter é nós olharmos para as pessoas que nos rodeiam. Mentiroso atrai mentiroso. Pessoas injustas atraem pessoas injustas. É forte, né? Rebelde atrai rebelde. Pessoas desonestas atraem pessoas desonestas. Certa vez, Diácono Edmar, um obreiro veio reclamar para mim. Falei, pastor, eu postei um anúncio no LX, fui lá, o cara falou que ia me vender, ia me comprar o item que eu estava vendendo pelo valor, só que não tinha lá no dia 30%, 40% do valor, faltava para ir uns 30 euros para completar o valor. Eu confiei nele. Fui para casa, virei as costas e confiei nele. Esperei quase um mês, 3 meses. E mandando mensagem, o camarada nunca pagou. Eu falei, é mesmo, meu filho? É mesmo. Passou uma semana, outro obreiro veio me falar desse obreiro que veio me reclamar de um camarada que ele nem conhece. Ô, pastor, eu estou passando uma dificuldade. Fulano de tal está me devendo já tem 3 meses. Desonesto atrai desonesto. Injusto atrai injusto. A régua que mede e que define, entre aspas, define uma palavra muito forte. Mas para você ter consciência de como está o seu caráter, olhe para as pessoas que estão do seu lado. É simples. Olhe para as pessoas que estão do seu lado. Quem que está do seu lado nesse momento?
Quem que está andando? Quem que está andando com você? Eu não estou dizendo todo dia. Não estou dizendo aquela pessoa que trabalha com você. Não, não. Mas quem são as pessoas do seu círculo de confiança? É gente malandra? Uma palavra... É gente trambiqueira? Ou são pessoas íntegras? Homens e mulheres compromissados com a palavra de Deus. Homens e mulheres verdadeiros, verdadeiras, justos, honestos, submissos não somente à voz de Deus, mas também à sua liderança. Independentemente, muitas vezes, nós precisamos entender, muitas vezes, podemos até não concordar com a nossa liderança, mas toda liderança é estipulada por Deus. Podemos até não concordar, mas ser submisso à nossa liderança revela muito o caráter que nós temos. Revela muito o tipo de pessoa que nós somos. Se nós ouvimos o nosso pastor, se nós ouvimos o nosso líder e acatamos, ou se vamos por trás tentar fazer da nossa maneira. Não, olha, o pastor falou isso, não, mas isso não vai dar certo. Isso aqui que eu estou falando, ó, se a gente fizer assim, vai dar certo. Isso é um desvio de caráter muito grande. Isso é um início, ou talvez já uma rebeldia profunda dentro de você, dentro de mim. Então, meus queridos, que nós possamos já aprender hoje. A vontade de Deus é guiar o seu povo em todas as esferas da sociedade. Não somente físicas, nem somente espirituais, mas até mesmo nas esferas morais da vida. Porque não adianta de nada. Hoje em dia, a igreja de Cristo, ela é muitas vezes menosprezada precisamente por causa disso. Como assim, pastor? Rapidamente, só para contextualizar, para nós avançarmos para o tópico seguinte. Devido a tantas pessoas com altos desvios de caráter, assumindo altas posições dentro das igrejas, hoje em dia, quando nós falamos, talvez, que somos cristãos, somos evangélicos, aqui em Portugal, muitas pessoas, tá juntando dinheiro dentro da igreja, né? Tem um rapaz que brinca aqui na rua da igreja, que é um mecânico, que às vezes eu até brinco com ele, converso e tal, ele vê as obras e tal, e fala, é para guardar o dinheiro lá dentro, né? Eu falo, é lá mesmo. Só está faltando você vir lá ofertar também. Porque devido a tantas pessoas de altos padrões ocuparem altas posições, por assim dizer, posições de liderança, em que deviam ser pessoas com um caráter imaculado, mas terem altos desvios de caráter, como nós reconhecemos e sabemos de inúmeros casos no Brasil, tal como foi falado aqui no momento ofertório pelo nosso diácono Wellington, pastores que hoje em dia desviam o dinheiro da igreja. Pastores que, ao invés de usarem o dinheiro dos membros, que é depositado no gasofilácio para fazer missões, utilizam para o benefício próprio. São ladrões. Líderes que ocupam posições que, em vez de direcionarem o povo para a santidade, mentem com todos os dentes. Então isso, de forma progressiva, foi afetando a imagem da igreja, num contexto geral, não a ADEF, não somente a ADEF, mas num contexto geral. Então é necessário que hoje, por isso que essa lição é fundamental, por isso que hoje eu estou tendo mais calma, para que todos entendam, é necessário que cresça de uma forma ativa na sociedade pessoas, não grandes pastores, não grandes evangelistas, não grandes missionários, não grandes diáconos, mas que se levantem nos dias de hoje, grandes homens e mulheres de Deus, independentemente do seu cargo dentro da igreja, mas que se levantem nos dias de hoje pessoas que, quando as pessoas que não conhecem a Cristo passarem na rua, olharem, opa, vai ali um homem de Deus, eu quero conhecer a igreja que ele está. Quando passar a jovem lá na rua, ali na rotunda, olha, aquela jovem, ela é diferente. Eu quero saber o que é que faz ela ser diferente. Essa é a nossa maior função. Através do nosso caráter. Eu não estou entrando aqui nem em contexto de espiritualidade.
através do nosso caráter, da nossa moral, da nossa ética, as pessoas serem despertadas a ter interesse em conhecer o que é que faz você ser diferente. Amém? Subtópico de número 3, o trabalho do Espírito no caráter do homem. Ao aceitar a Cristo como Salvador, o homem recebe da parte de Deus um novo caráter. O Espírito Santo, por meio de suas ministrações, aperfeiçoa-o gradualmente. Na continuação, o Espírito da verdade passa a controlá-lo por completo, de modo que suas ações passam a ser moldadas por ele. Uma vez que a imagem perdida do Éden fora restaurada, o homem passa a experimentar e demonstrar uma vida de integridade. Então, o homem ele recebe da parte de Deus um novo caráter. Foi o que eu disse no início da lição. A sua origem, o seu passado, de onde você veio, quem são seus pais, nada isso muda o fato de que você nasceu de novo. Ah, pastor, o senhor não conhece. Meu filho, a partir do momento que você nasceu de novo, o seu passado, a sua origem, nada mais importa. Eu sei que você nasceu em Cristo, então glória a Deus por isso. Agora entenda uma coisa, e eu sempre explico isso quando eu tenho a oportunidade de contar o meu testemunho. Eu, no auge da minha aborrecência, tem adolescência e aborrecência, né? Adolescência são os nossos jovens que crescem na casa do Senhor. Aborrecência são os jovens que crescem fora. E eu era um desses aborrecentes. No auge dos meus 17 anos, quando eu vim para o ministério, eu aceitei a Cristo no dia 19 de maio de 2013. Passada uma semana, eu me batizei. Só que, tal como a nossa lição nos diz, o Espírito Santo, por meio de suas ministrações, aperfeiçoa-o gradualmente. Por que eu já estou alertando a igreja a respeito disso? Porque eu creio, e eu sinto de Deus isso. Eu creio, como da primeira vez que eu ministrei aqui em Alhandra, no culto em que eu tomei posse, chegou um novo tempo sobre essa cidade. E eu creio que todos aqueles que não conhecem a palavra terão a oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo. Então eu já estou o quê? Preparando a igreja para quando essa época chegar. Quando um novo convertido chegar na igreja, entenda, é um processo demorado. Eu, quando cheguei na igreja, entreguei minha vida para Cristo, batizei uma semana depois, usava brinco, fumava, bebia, aquela coisa toda. Passada uma semana, eu estou livre disso tudo. Uma coisa que eu ganhei nojo instantâneo, mas isso daqui foi de uma forma automática. Foi bebidas alcoólicas, eu não consegui nem sentir o cheiro. Tabaco também, agora o brinco. Os irmãos já viram que está na moda, né? Homem de brinco. Cada dia mais é argola, é cabelo grande, é homem que é mulher. O mundo está do avesso. E aí pronto, todo aborrecente, ele segue a moda. O pai pode falar A, B ou C. O aborrecente segue a moda. O adolescente segue a Cristo. Então, certo dia, passado uns 4 meses, eu estava, e olha que eu ia para a igreja, minha esposa está aqui. Eu ia para a igreja, chorava todo o culto, e era um processo de mudança. Saía da igreja, chegava em casa, colocava o brinco. De manhã ia para a escola com o brinco, saía da escola, tirava o brinco. Chegava na igreja, glória a Deus, aleluia. Pegava o gasofilaço, ia com o terno do meu pai 3 tamanhos acima do meu, mas ia para a igreja. Mas é um processo. Certo dia, estava eu na estação de comboio de Castanheira do Rebaté, chegando, sem saber que a pastora Norma estava fazendo um curso de inglês no Oriente. E eu vou lá todo feliz com o meu brinco. Ou de fones e tal, pensando que estou num filme da Disney, do High School Musical. E estou indo embora, estou indo para casa.
Até que eu sinto alguém me tocando assim por trás. Oi, meu filho. Oi, tudo bem? Tal. Pastora. Então, pastora, tá tudo bem? Tal. E ela nem falou nada. Então, tá tudo bem? Tal. Na hora de despedir. Ô, meu filho, e esse brinco? O coração veio na boca, a perna tremeu. Não, pastor, isso daqui é... Mas eu fiquei... Isso me marcou para sempre, porque muitas pessoas, quando recebem novos convertidos na igreja, querem forçar neles doutrinas que eles nunca aprenderam. O ministério tem uma doutrina, tem um regimento interno, glória a Deus, e é necessário. São os padrões da igreja, a gente tem que obedecer. Mas às vezes quando chega um novo convertido, uma pessoa que vem de outro ministério, em vez de nós nos preocuparmos em abraçar essa pessoa, de dar atenção, de dar um paz do Senhor, de dar um abraço, nossa primeira atitude é, olha, não pode subir com calça. Olha, tem que tirar o brinco. Olha, homem aqui tem que estar de gravata todo culto. A pastora, em momento algum, ela chegou, olha, meu filho, esse brinco. Mediante ali uma desculpa esfarrapada que eu inventei na hora que eu nem lembro. Fui para casa, mas aquela maneira me constrangeu tanto. Porque o amor de Cristo, o amor de Cristo, ele nos constrange de forma automática. E as pessoas, o amor de Cristo, quando eu falo assim, o amor de Cristo manifestado em nossas vidas é através das pessoas. Quando eu chego no diácono Wellington, num dia péssimo que ele teve no trabalho, veio para a igreja de shorts e havaiana e uma camisa de time. Não deu nem tempo de passar em casa para se trocar. Estou dando só um exemplo, tá? Não vem me aparecer cobreiro aqui na igreja assim, não. Estou dando só um exemplo. Mas em vez de chegar e abraçar, então, meu filho, está tudo bem? O que é que aconteceu? Rapaz, você está assim na igreja? Volta para casa. E a pessoa veio para a igreja buscando um abraço. Buscando olha, vai dar tudo bem, vai correr tudo certo. Então, é um processo, o Espírito Santo se trata de aperfeiçoar a pessoa de forma gradual. De forma gradual, aos poucos. Aos poucos. E é isso que nós precisamos entender. Então, a igreja hoje já fica ciente. Quando chegar um novo convertido aqui na igreja, e eu creio, eu vou dizer novamente, porque eu tenho a certeza do que eu estou falando. Eu tenho a certeza do que eu estou falando. Não é por causa de mim, não. É porque eu sei que Deus tem um propósito sobre a Alhandra. As pessoas, quando entrarem aqui aos montes, quando não houver mais cadeira, e nós tivemos que encomendar mais cadeiras para encher este templo, os irmãos que estão aqui hoje irão lembrar, opa, olha, o pastor Roger já ensinou sobre isso. Quando começar a chegar aqui gente que fuma, que bebe, não importa, nós estaremos prontos para abraçar essas pessoas e manifestar o amor de Cristo através das nossas vidas. E essas pessoas se sentirão tão amadas que gerar um constrangimento nelas. Falar, não, pera, a missionária severiana, eu mesmo nesse estado, fedendo a álcool, me dê um abraço. Da próxima vez que eu abraçar ela, eu quero estar cheirosa. Eu quero levar meu marido para o diácono Edmar também conhecer. Nós precisamos entender isso. É um processo. E não é um processo em que o ser humano mete o bedelho. É um processo em que o Espírito Santo trata com a pessoa aos poucos. Não somente comportamentos físicos, mas até mesmo comportamentos morais. Aos poucos. Aos poucos. Mas é necessário que essa pessoa tenha um relacionamento com o Espírito Santo. E é esse o nosso dever. Dever do pastor, da missionária, dos obreiros, dos que já conhecem a palavra, é direcionar essas pessoas a terem um relacionamento com o Espírito Santo. Que aos poucos, a pessoa quando sair de casa vai olhar, dar uma volta no espelho, essa roupa está me incomodando. Ela nem vai saber o que é, mas vai lá e vai mudar, não vem mais de mini saia para a igreja. O homem chegar lá em casa, a calça, não sei nem como circula o sangue. Rapaz, essa calça está muito reveladora. Não vou com ela, não. E deixa a calça de lado.
A camisa aberta, é calor, a camisa vem aberta até o umbigo. Já viu isso? Obreiro com a camisa aberta até o umbigo. E vem para a igreja. Rapaz, não estou me sentindo confortável. Vou fechar. Não vou colocar a gravata hoje, mas vou fechar aqui até o último botão. No próximo domingo, ainda está muito aberto. Deixa eu colocar uma gravata para ver se fica mais bonito. Já estou de gravata mesmo, né? Por que eu não coloco logo um blazer por cima? E aos poucos vai indo. Mas é o Espírito Santo que vai fazendo esse trabalho. Sinopse do tópico 1. O caráter cristão está fundamentado no decálogo, na mensagem ética dos profetas, nos ensinos de Jesus e nas doutrinas epistolares. Essas normas revelam a vontade de Deus para a vida moral do homem. Segundo tópico, o primeiro tópico foi o caráter humano, agora nós vamos ver o caráter doentio. Primeiro subtópico, todos estão acompanhando? Amém? Insensibilidade moral. O pecado tem subtraído do ser humano toda a sua sensibilidade concernente aos princípios e valores morais, sem que se perceba. Sua natureza moral é corrompida, seu coração é endurecido e sua consciência é cauterizada. É nesse ponto que o homem se torna insensível à voz do Espírito, passando a praticar todo tipo de pecado, entristecendo ao Todo-Poderoso. A insensibilidade é uma questão que, por exemplo, por que todo mundo aqui já viu um lutador de jiu-jitsu? Todo mundo aqui conhece, sabe o que é jiu-jitsu? Já viu o tamanho das orelhas deles? Depois as irmãs, então, que não conhecem, pesquisam. Dizem que parece uma couve-flor. Mas é de tanta orelha passar no chão, fica algo grosseiro. Mas de tanto passar no mesmo lugar, perde a sensibilidade na orelha. Literalmente, as irmãs estão fazendo cara de repúdio, mas pesquise depois. Parece uma couve-flor. Da mesma forma é o homem com o pecado. Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Menti para o meu pai, menti para minha mãe, menti para o meu pastor, menti para o meu líder. Menti para os meus amigos. E aos poucos vai indo. E aos poucos vai indo. Isso vai gerando insensibilidade. Até o ponto em que a mentira se torna a verdade na sua vida. E a verdade deixa de existir. A insensibilidade moral não é algo que acontece de hoje para amanhã. É algo que hoje Deus me colocou aqui para te alertar. O pecadinho, que às vezes a gente não é nada. Estou gostando de um rapazinho na escola, estou gostando de uma menininha na escola, se eu der um beijinho nela hoje ou amanhã, não dá nada. Não acontece nada. E aos poucos a insensibilidade vai aumentando. Vai aumentando. Vai aumentando. Até te deixar completamente surdo à voz do Espírito Santo. A insensibilidade não é algo que acontece de hoje para amanhã. É algo que acontece progressivamente. Agora entenda uma coisa, Deus, principalmente Deus, é o mais preocupado em te alertar. Sabia disso? Deus, todas as vezes, Ele tem nos alertado a respeito de várias coisas. Ele sempre nos alerta, mas às vezes a gente acha que isso é bobeira. Isso é coisa da minha cabeça. E vamos lá e pecamos de novo, mentimos de novo. Vendemos, agora trazendo aqui o caso do obreiro lá, vendemos produtos sobrevalorizados. Vale 10, eu vendo por 50 para ter minha margem de lucro. E o produto está lá, é uma cadeira de 3 pernas. É uma guitarra que não pega afinação de jeito nenhum, cooperador Fredson. A insensibilidade, meus queridos, é aos poucos, é algo progressivo. E hoje, Deus me trouxe aqui para te avisar. Não deixe chegar ao ponto em que você já não ouve a voz do Espírito Santo. Independentemente do que você estava fazendo, pare hoje. Independentemente do que você estava fazendo, do que você começou, pare hoje.
Ah, pastor, mas eu comecei já tem 1 ano. Pare hoje. Ah, pastor, eu comecei há 1 semana. Pare hoje. Eu comecei hoje. Pare hoje. No mesmo dia que você começou. Ah, eu já minto há muito tempo. Para hoje. Não se torne surdo à voz do Espírito Santo. Amém? Segundo subtópico, permissividade. É o que acontece quando o homem não resiste às forças do mal. Há crentes aceitando e outros até buscando no comércio e na sociedade o que Jesus terminamente rejeitou no deserto. Mateus 4, 3 e 11. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos darás ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhes também Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Satanás também tentou a Jesus. Em inúmeras esferas, em inúmeras colocações e de inúmeras maneiras. Satanás também tentou Jesus. E Jesus rejeitou. Mas Jesus não rejeitou em meio à igreja, em meio a um lugar assim. Jesus rejeitou quando não tinha mais ninguém para apoiar ele. Não para dizer, olha, você consegue. Tem força, tem de bom ânimo. Você consegue. Jesus sozinho, no deserto, rejeitou a todos os banquetes que Satanás tinha para oferecer. E às vezes nós estamos aqui na igreja, ouvindo o pastor pregar, ouvindo os líderes conversarem conosco, buscando auxílio dos nossos irmãos em Cristo, e mesmo assim, dia após dia, caímos na mesma tentação, no mesmo erro. A permissividade é quando você sabe que algo é errado, e mesmo assim você se permite a chegar a cometer aquele ato, aquele pecado. O pecado em nossas vidas ele tem que ser como um acidente de carro. Eu não saio daqui hoje e digo, olha, vou bater meu carro na rotunda. Ninguém que tem carro dirige o carro para bater. Na verdade, sempre até a última hora, evita ao máximo bater o carro. Da mesma forma tem que ser a nossa vida espiritual. Pode estar apertado, meu irmão, pode ser na última curva. Evite o pecado ao máximo. A maior arma de todo cristão, o nosso pastor presidente nos ensina, não é a santidade, não é o jejum, não é a oração, não é nem a intimidade que você tem com Cristo, ou com Deus, ou entre aspas. É a isenção de pecado. É a isenção de pecado. Isso determina muita coisa em nossas vidas. Então, que a permissividade que faz parte de um caráter doentio não habite em nossas vidas. Terceiro subtópico, a mentira. Há muitas formas de mentira. Uma informação falsa passada como se fosse verdadeira constitui uma mentira. Alguém já disse que a mentira é qual cabo de ferramenta que dá em qualquer uma delas. É um tipo de pecado que permeia toda a raça humana em todas as épocas, culturas e civilizações. A mentira é do diabo, mas Cristo é a verdade que liberta e conduz o homem a uma vida pautada na realidade. Uma informação falsa passada como se fosse verdadeira
A famosa fofoca. A mentira compõe um caráter doentio. A fofoca compõe um caráter doentio. Bem, eu não preciso me alongar aqui no quesito da mentira, porque todos nós sabemos o que é mentira, todos nós sabemos o que é verdade. E a mentira não é um pecado, opa, eu tropecei na mentira. A mentira é um pecado que você escolhe cometer. Por mais que doa, é sempre melhor a verdade. Por mais que custe, é sempre melhor a verdade. Amém? Quarto, malícia. As palavras são o instrumento pelo qual o ser humano manifesta seus pensamentos, sentimentos, ideias e desejos, conforme as circunstâncias em que vive e com que se defronta. O que o homem pensa e fala reflete o seu caráter. A malícia é um pecado que macula e subverte o caráter cristão. Os maliciosos geralmente pensam e falam o pior acerca dos outros e veem maldade em tudo. A malícia é muito simples, já funciona de uma maneira muito simples que eu quero já abordar aqui com a igreja, precisamente também alertando sobre as questões das pessoas que vão passar por processo quando chegarem. A pessoa faltou um culto, aquele camarada não quer compromisso com nada e com ninguém. Aquela mulher, moço, se vocês soubessem. Aquele jovem, deixa ele de lado. A pessoa não consegue olhar e falar, não, a pessoa não veio para a igreja, talvez aconteceu alguma coisa. Talvez aconteceu algo que a impediu de vir para a igreja. Talvez aconteceu uma tragédia e ela não pôde estar na igreja hoje. Mas é mais fácil o ser humano, a nossa natureza, sair à carne, sair para fora e falar, não, olha lá, tá vendo? O povo não tem compromisso. Olha lá, os obreiros não têm compromisso. É mais fácil a mente humana pensar assim do que olhar e, opa, aconteceu algo com aquele irmão. Sei que às vezes ele pode não vir, mas quando ele não vem, tem sempre um motivo. Tem sempre uma razão. Não somente em quesito de igreja, mas muitas vezes as pessoas veem coisas onde não há. Um irmão olha para ele, já falou mal de mim. Está pensando, minha gravata é azul demais. Eu sabia, agora pronto. Esse cinzento com azul, o Wellington me olhou ali, acho que ele não aprovou não está dando certo. Cinzento com azul, quem já usou isso? Não combina. Às vezes a pessoa olhou e falou, rapaz, que terno bonito. Porque a expressão facial de admiração de um é diferente do outro. Ou de, opa, caramba, estou surpreendido. Às vezes a expressão facial de um, a pessoa olha e fala, ele está com nojo, e ele está admirado. E na nossa mente já vem outra coisa. E através do que a nossa mente fomentou, fabricou, a gente já pensa que esse irmão já tem uma disputa com a gente. Já não quer falar mais com a gente, já não quer relacionamento com a gente. A malícia, diferentemente da mentira, que a mentira a gente escolhe cometer, a gente escolhe falar a mentira. A malícia é algo que brota na nossa mente. E se a gente não travar na hora, passa da mente para a boca. E da boca para falar com os outros. É perigoso. No que brotar a malícia em nossas mentes, pastor, está repreendido, não vai brotar. Vai brotar. É nossa natureza. É nossa natureza. Mas quando brotar, tesoura nela. Não. Está repreendido. Para trás de mim, Satanás. Eu conheço aquele irmão. Eu sei que ele não olhou para mim assim, não. Não, ele não olhou por causa da minha roupa. Não, ele não olhou por causa da maneira que eu estou falando, por causa da maneira que eu cantei. Não, ele não veio no culto hoje, tem algum motivo. Eu vou ligar para ele para saber, para ver se ele precisa de alguma coisa. E não para condenar ele. Eu vou ligar para ele para ver se ele precisa de ajuda da minha parte, em que é que eu posso fazer para ajudar ele. A malícia é um defeito de um caráter doentio que destrói muitas igrejas de forma silenciosa. De forma silenciosa. Não é igual uma grande coisa. Mentira, só não. De forma silenciosa. Senta do lado a lado. Muitas vezes. Mas aquilo que ele olhou e pensou, quando acaba o culto,
Chega o irmão, você viu aquilo? Ah, rapaz, pois é, pra você ver como é que estão as coisas. E aos poucos, através da malícia é onde nasce a desunião. Então, que a malícia não habite em nosso meio. Subtópico número 5, concupiscência. Trata-se dos desejos desenfreados, malignos, impuros, corruptores e pecaminosos que afetam o caráter do homem. A concupiscência se manifesta mediante o desejo descontrolado pelas coisas naturais desta vida, a ponto de conduzir o indivíduo à satisfação desses impulsos por meios imorais e ilícitos. A Bíblia afirma que a única maneira eficaz de vencer a concupiscência é andar no Espírito. É andar no Espírito. A única maneira de vencer a concupiscência é andar no Espírito. Desejos maldosos, desejos impuros, pecaminosos, todo ser humano tem. O que diferencia um do outro é que um anda no Espírito e o outro não. Todos têm desejos impuros. Todos têm desejos pecaminosos. Mas um escolhe abraçar esse desejo e o outro escolhe rejeitá-lo. Então, que hoje nós possamos aprender a andar no Espírito. Sexto subtópico, cobiça. A cobiça é um desejo impetuoso e desequilibrado de adquirir bens materiais, inclusive alheios. A prática da cobiça leva o homem à dívida, ao roubo, à desonra, ao egoísmo, à fraude e até ao homicídio. A cobiça é precisamente sobre uma questão que eu ministrei na aula passada. A grama, a relva do vizinho é sempre mais verde que a minha. A pessoa, muitas vezes, tem até mais do que o vizinho. Tem até mais do que o vizinho. Mas para ele não chega. O do vizinho é melhor. O carro dele é um carro 2020. O carro do vizinho é um carro 2010. Mas olha aquele carro, o vizinho paga bem menos do que eu no carro. O vizinho poupa bem menos, o carro dele dá bem menos problema que o meu. Nunca está satisfeito. O ser humano precisa entender uma coisa, meus queridos. A igreja de Cristo precisa entender uma coisa. Nós já temos tudo o que nós precisamos. Nós já temos tudo o que nós precisamos. Ah, pastor, o senhor não sabe da minha vida. Não sei mesmo. E mesmo assim eu digo que você já tem tudo o que você precisa. A partir do momento que o ser humano entende isso, a vida dele se torna mais leve. Amém? Então que a cobiça não permita Satanás colocar em você olhos cobiçosos. Porque a cobiça ela age através dos nossos olhos. Eu tenho aqui trazido uma ilustração, a mentira ela age através da nossa boca, a malícia age através da nossa mente, a cobiça ela age através dos nossos olhos. Da mesma forma que a concupiscência. Ele olha e deseja. A cobiça é a mesma coisa. Olha e deseja ter algo que porventura ele nem precisa. Nem está faltando, mas ele quer, ele quer, ele quer. Então, vamos blindar os nossos olhos. Subtópico número 7, ambição. O lado negativo da ambição é o desejo incontrolável de obter bens materiais ou posições, mesmo que a pessoa já possua essas e outras coisas. Esta atitude é o primeiro passo para que entre no coração do homem o orgulho. Deus, porém, aborrece tais coisas. A ambição torna o homem egoísta, rebaixa seus valores e transforma a sua maneira de agir com seus semelhantes. A ambição torna o homem basicamente pão duro. Pão duro não. Mão fechada, é mão de vaca. Um avarento. A ambição torna uma pessoa, ela não consegue ofertar, não somente aqui na igreja, mas se vai sair com alguém num momento assim de lazer, não consegue pagar um café de 80 cêntimos para a pessoa. Não. Tem que juntar dinheiro, tem que... A ambição entra em nossas vidas que às vezes a gente nem percebe. Agora entenda, a lição fala o lado negativo da ambição, porque tem um lado positivo. Quando a ambição é voltada para princípios bíblicos. Não, eu quero realmente ser um homem mais próspero para eu abençoar a obra. Não, eu quero ser um homem com mais conhecimento para que verdadeiramente eu possa levar o evangelho às pessoas de alto nível.
para que verdadeiramente eu possa ter um diálogo com pessoas que nunca ouviram o Evangelho, mas que eu possa ter algo dentro de mim para passar para elas. A ambição tem dois lados. Agora, a partir do momento em que ela se torna, o que a lição nos fala, um desejo incontrolável, tudo que é fora de controle, corta. Pode ser a causa mais boa que você acha que você tem. A vida com Cristo, o Evangelho de Cristo é basicamente, repletamente duas coisas: simplicidade e equilíbrio. As coisas no reino espiritual, na nossa vida espiritual, elas têm que ter um equilíbrio. Tudo que é incontrolável não provém de Deus. Esse desejo incontrolável de ter mais coisas, de querer mais coisas, de comprar mais coisas, de ter mais tênis, de ter mais telefone, de ter mais isso, de ter mais aquilo, não provém de Deus. Não provém de Deus. Desejos incontroláveis não fazem parte do caráter cristão. Sinopse do tópico de número 2. O caráter doentio é caracterizado pela insensibilidade moral, permissividade, mentira, malícia, concupiscência, cobiça e ambição. Terceiro tópico da lição de hoje, para nós já terminarmos. Como preservar o verdadeiro caráter cristão? Primeiro, manter-se em comunhão com o Espírito. Em Gálatas, e vamos somente fazer menção aqui, Gálatas 5, 21, creio que os irmãos conhecem, do 19 ao 21, perdão. Paulo ele enumera as várias obras da carne, que contaminam o caráter do homem sem Cristo. 19 ao 21, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Porém, agora como todos conhecem, Gálatas 5:22, encontramos um conjunto de valores espirituais que garante a saúde moral do crente, que é: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Quer saber como desenvolver dentro de você um caráter cristão? Segue Gálatas 5:22. É o caráter que rege e garante a saúde moral de todo cristão. Subtópico de número 2, conhecer a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática do cristão. Ela nos apresenta o padrão de comportamento necessário ao homem que deseja viver uma vida justa, sóbria e piedosa neste mundo. Ao longo da narrativa bíblica, deparamos-nos com uma série de valores e virtudes morais e espirituais estabelecidos por Deus para o homem. Todavia, essas qualidades indispensáveis ao ser humano só foram plenamente identificadas e vividas em Jesus. Então nós aprendemos aqui hoje que o plano de Deus para nossas vidas não é somente ele não somente designou um propósito espiritual. Ele traçou um propósito também moral para nós seguirmos. Amém? E não é impossível de vivenciar o propósito espiritual e moral. Por quê? Porque Cristo veio e vivenciou isso como prova de que nós também conseguiríamos alcançar esse mesmo caráter. Amém? Subtópico número 3, disciplina. A oração e o jejum, apesar de serem armas espirituais poderosas, são também instrumentos que auxiliam na disciplina do caráter cristão. O jejum, por exemplo, é um sacrifício que agrada a Deus e promove disciplina ao crente. Portanto, o homem pode e deve pedir a Deus que o auxilie durante o tempo em que busca as virtudes espirituais, éticas e morais expostas na palavra de Deus. Aqui na questão da disciplina eu quero abordar somente uma questão, duas, na verdade, bem práticas. A gente não ora quando a gente sente de orar.
Eu não vou orar simplesmente quando eu sentir de orar. Não, olha, eu não vou orar quando as condições parecerem favoráveis. A oração ela é movida e baseada na disciplina que nós temos. Com quem? Com nós mesmos. É forçar, meu irmão. É forçar. Eu estou cansado. Força seu joelho no chão. Pastor, eu tô moendo. Força seu joelho no chão. Pastor, eu vou trabalhar amanhã 12 horas. Jejum essas 12 horas. Eu falo por experiência própria. No meu trabalho, eu trabalho 8 horas por dia. E é curioso. Se eu coloco para fazer jejum, às 10 horas na minha mente já vem. A fábrica só trabalha com pó de chumbo, mas em cheiro de pão fresco. Vem na hora. A fome, meu irmão, eu falo isso com tanta certeza mesmo, porque isso acontece. Eu coloco de fazer jejum, eu aguento, a minha esposa sabe, às vezes eu posso passar um dia sem comer. Às vezes no mesmo trabalho, por exemplo, eu trabalho da meia-noite às 8, eu não como. Essas 8 horas eu não como nada, eu não consigo. Não consigo. Agora, se eu coloco para fazer jejum, rapaz, agora, hoje eu já comia, né? Hoje já dava para comer alguma coisinha. Se eu coloco para fazer jejum mediante o trabalho, eu posso passar o dia todo sem comer. Um dia comum, não tem propósito, não tem nada. Posso passar um dia todo sem comer. No que eu coloco, olha, amanhã eu vou fazer jejum. A barriga já faz o barulho, já treme tudo aqui dentro, as pernas já ficam bambas. E o curioso é que quando a gente está fazendo jejum, não pode dar sinal de fraqueza, não. O lábio está branco, meu irmão, morde até ficar vermelho, deixa sangrar se for preciso. Por jejum ser recebido pelo Senhor, não é pegar e chegar, tá tudo, as pessoas veem em você que tem algo estranho. Você está bem? Não, estou jejuando. Estou jejuando. Não, olha, você está bem? Não, estou em santificação, meu irmão, estou em consagração. Não recebe. Deus não recebe, te garanto. Agora entenda, isso é uma disciplina que você precisa colocar no seu corpo. Precisa colocar em você, não a oração. O joelho pode estar doendo. O corpo pode estar moído. Posso até não ter vontade de levantar às 5 da manhã. Posso até não querer. Mas isso é uma disciplina que você coloca em você mesmo. É isso você dizendo ao seu próprio corpo e à sua mente. Não é você que me domina. Não são as minhas vontades que me dominam. O que me domina é o meu propósito para com o Senhor. O que me domina é o meu Deus. Pastor, eu não aguento fazer jejum de 12 horas, não. Não aguento fazer jejum de 8. Meu filho, 8 horas sem comer? Faz de 6 horas. Não aguento 6 horas. Então faz uma semana de alguma coisa que você está muito agarrado. Faz jejum de telefone. Faz jejum de redes sociais. Jejum é uma questão de disciplina de tudo aqui. Jejum aborda todas as questões que estão nos tirando tempo com Deus. Antigamente o povo não tinha telefone. A área que o povo pecava é uma área onde hoje muita gente peca e não sabe. Que foi o que eu li aqui. As obras da carne são várias coisas e uma delas é a glutonaria. A pessoa come no fogão gaúcho, acaba de comer. Tô cheio. Tá cheio de quê? Tô estourando. Estourando de quê? É um pecado que muita gente comete e não sabe. Peca e não sabe, não sabia. Quem está aqui hoje já está sabendo. Então, isso é uma disciplina que a gente coloca em nossas vidas. Não, vou ficar uma semana sem redes sociais. Estou muito apegado às redes sociais, vou ficar uma semana sem. Não, vou ficar, um mês sem Netflix. E o tempo que eu estava na Netflix, vou passar lendo a Bíblia. Vou passar orando, vou passar jejuando. Porque nesse mundo a gente tem tempo para tudo, né? A gente, às vezes, até nem tem, mas a gente arranja tempo para tudo.
Mas quando se tratam para as coisas do Senhor, as condições têm que estar favoráveis. Se você está triste, você está no Instagram. Se você está feliz, você está no Instagram. Você está com fome, você está no Instagram. Você acorda, está no Instagram. Você vai dormir, você está no Instagram. Mas para as coisas do Senhor não tem tempo. As condições têm que estar favoráveis. Se nós esperarmos as coisas ficarem favoráveis, nós nunca vamos ter compromisso com a palavra. Nunca. Sinopse do tópico de número 3. O caráter cristão é preservado mediante a comunhão do crente com o Espírito Santo pelo conhecimento da palavra e através de uma vida cristã disciplinada. Uma vida regrada. Não é uma vida baseada em emoções. Quando der vontade eu vou para a igreja. Quando der vontade eu oro. Aí vem, após uma festa da gratidão, está naquele fogo todo, grande festa, e pá, aquela coisa toda, e vai orando, e vai orando, 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 vai orando. Aí chega em dezembro, Natal, já não está orando como orou depois da festa da gratidão. Aí inicia o ano em janeiro. Não, esse ano eu tenho um compromisso com a palavra, tracei minhas metas, vou orar 1 hora por dia, vou fazer isso, vou fazer aquela coisa toda, aquelas resoluções de ano novo. Aí faz e tal, aquela coisa toda, e vai, dia 15 de janeiro, já não está orando como orava no dia 1. Como orou na primeira semana do ano, já não está orando, já não está lendo a Bíblia. A nossa vida, a vida cristã, a própria Bíblia nos ensina, nós precisamos ofertar para Deus um culto racional. A nossa vida cristã tem que ser uma vida cristã racional e disciplinada. Não é baseado nas nossas emoções, porque a Bíblia também nos ensina que o coração do homem é enganoso. As nossas emoções nos enganam. Se a gente for esperar as nossas emoções para nos movermos, a nossa vida espiritual nunca vai andar para frente. Amém? A amada igreja pode se pôr de pé, eu já vou estar lendo a conclusão, para depois estar empreitando a bênção apostólica. Meus queridos, olhem que a partir de hoje nós possamos entender verdadeiramente o que é um caráter cristão. A nossa conclusão diz: quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador de sua alma, experimenta imediatamente uma profunda modificação em seu interior. Essa mudança é demonstrada não apenas nos relacionamentos, mas também nas escolhas, atitudes e responsabilidades assumidas durante a sua nova vida. Então, para hoje, hoje nós não temos aqui nenhum novo convertido e nenhum visitante. Ainda. Mas nós temos aqui pessoas que já conhecem a Cristo e já têm Cristo como Salvador de suas vidas. Então, que isso afete as escolhas que você faça. Eu costumo dizer, sempre quando eu converso com Mayla, todas as decisões que nós fazemos em nossas vidas, nós conversamos sempre um com o outro e tentamos analisar se é algo que é projeto de Cristo para as nossas vidas. Eu tinha um projeto antes de Israel nascer. Todos os irmãos sabem, nós temos nossos grandes amigos, né? A irmã da pastora Mayla, a pastora Samara, está ali em Espanha. Era o nosso sonho estar com eles. As condições eram favoráveis. Tinha tudo para eu estar lá. Falando financeiramente, o salário de base de Espanha é quase o dobro de Portugal. Eu estaria lá com a minha família. Israel estaria crescendo perto da prima dele. Mas antes de ser movido pelas minhas vontades, eu conversei com o meu líder. E uma coisa eu entendo. Então a vontade do seu líder é soberana sobre a sua vida. Não. Mas a Bíblia diz: credes em Deus e sereis salvos. Credes em vossos profetas e sereis prósperos. Prosperidade não está simplesmente ligada ao dinheiro. Então eu entendo que a partir do momento que eu busco uma orientação, eu estou dando legalidade para a prosperidade chegar na minha vida. E o meu pastor me orientou: meu filho, olha, eu acho que não é a hora. Eu acho que não é a hora. Eu conversei com Mayla, tinha tudo garantido lá. Já tinha casa, trabalho, tinha tudo. As condições eram 100% favoráveis, 99% favoráveis. Mas aquele 1% era a vontade de Cristo.
a nossa vida não pode ser baseada nas nossas emoções, nem quando se aplica com a nossa família. É muito pesado, às vezes, ministrar isso. Mas a nossa vida não pode ser baseada nas nossas emoções quando envolve a palavra de Deus, nem mesmo com a nossa família. A nossa vida precisa ser, sim, racional e disciplinada. É a vida de um bom cristão, é a vida de uma pessoa que tem o caráter de Cristo. Uma vida racional, equilibrada e disciplinada. Amém? Glória a Deus. Quantos entenderam a lição de hoje? Foi uma lição um pouco mais calma. Eu gosto de Diácono Hélio nas lições. Dá umas rajadas de fogo às vezes, que é para o povo acordar. Mas hoje eu preferi uma lição um pouco mais calma, porque é para que nós saímos daqui não somente com fogo, mas saímos daqui realmente raciocinando, pensando, opa, isso é uma aula que nos faz pensar sobre o tipo de pessoas que nós temos sido, sobre o tipo de caráter que nós temos desenvolvido nas nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa escola. Qual é o tipo de caráter que eu tenho desenvolvido dentro de mim? É um caráter de Cristo? Ou é igual um caráter que a lição falou aqui e nos ensinou um caráter doentio? Então que a partir de hoje nós possamos sair daqui refletindo e pensando sempre no que eu posso fazer para melhorar. O que eu posso fazer para eu me tornar uma pessoa melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, um jovem melhor, um adolescente melhor, um filho melhor. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero convidar aqui, então, nessa noite, o nosso diácono Edmar, que estará orando, e logo em seguida eu estarei empretando a bênção apostólica. Amém? Amanhã, meus queridos, nós temos culto. Amém? Amanhã nós temos culto de missões, então é um culto também evangelístico. Amém? Convide o seu amigo, as jovens que estão de férias, convide os nossos amigos da escola. Ah, pastor, mas eu não é culto de jovens. Não tem problema, eu entreguei minha Bíblia numa escola bíblica dominical. De manhã, num culto de manhã. E isso porque meu pai me forçou, me arrastou para vir aquela coisa toda. Sábado eu tinha estado com os amigos e no domingo de manhã eu tinha feito a promessa para meu pai. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de palavra, o homem tem que ter palavra. E eu falei para meu pai, não pai, eu vou. Mas aí ele até pensou, eu não vou ligar para Roger não, ia vir sozinho, mas eu vou dar um toque. Quando ele me ligou, não pai, eu estou pronto. Nem tinha dormido, não, eu estou pronto. Pode passar aqui. Vim para a igreja, igual eu falei aqui para os irmãos, vim de shorts, tênis e um moletom preto. Mas era o dia que Deus tinha marcado o encontro comigo. Então não fico pensando aos jovens, não é culto de jovens, é culto de missões. Todo culto é um culto propício para você fazer um convite. Não fique esperando ser o melhor culto. O melhor culto é quando Deus se manifesta. Não é quando vem um pregador de fora, quer aceitar Jesus? Não é quando vem um pregador de fora, quando vem alguém itinerante, não. O melhor culto é quando Deus ele revela a sua glória a nós. Amém? Então amanhã, culto de celebração voltado para missões, faça um convite. Tá bem? Faça um convite, estenda os convites para alguém estar nos visitando amanhã e será uma bênção de Deus. Amém? Logo após a oração, eu estarei empretando a bênção apostólica. Diácono Edmar. Amém, Jesus. Quero comentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus, os irmãos em casa com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Damos graças a Deus, estivemos aqui, aprendemos, tivemos um aproveito grande da parte do Senhor. Eu creio que eu aprendi, eu vou levar no meu coração. E eu creio que a igreja aprendeu muito com o Senhor nesta noite, amém? Louvado seja Deus. Oramos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te louvar, te bendizer o teu santo nome, te agradecer por esta oportunidade, Senhor, estar na tua casa, para mais uma vez estar aprendendo da tua palavra, Senhor. Deus, que o Senhor possa estar continuando dando oportunidade nas nossas vidas, para estar na tua casa, Deus, para estar aprendendo mais da tua palavra, Jesus, que nós possamos estar aguardando em nossos corações a tua palavra, Jesus querido, para nós não podermos, ó Pai, estar pecando, Senhor, contra o Senhor. Jesus, que Ele continue dando força à tua igreja, os teus filhos, meu Pai, aqueles que não puderam estar nesta noite, o Senhor conhece, o Senhor sabe todas as coisas. Pai, eu quero colocar os propósitos da tua igreja nas tuas mãos nesta noite, ó Pai. Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar abençoando a ADEF, Senhor, em todo Portugal, toda a Europa, meu Pai, em vários continentes, Senhor, a tua igreja está caminhando. Jesus querido, quero colocar em tuas mãos, Senhor Jesus, a vida do nosso pastor presidente, o Pai, os obreiros, Deus, desta obra, todos os pastores de congregações, entreguem em tuas mãos, Senhor. Deus, eu te peço, continue conosco, continue abençoando, fortalecendo as nossas vidas, segurando as nossas mãos, para que nós possamos a cada dia caminhar, Senhor Jesus querido, para aquele grande dia
dia, que nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas só o Senhor Jesus Cristo sabe, ó Pai, o dia que o Senhor vai manifestar na nuvem do Senhor para buscar a tua igreja, que ela venha, Senhor, encontrar a igreja pura, limpa, imaculada, Senhor. Ó Pai Santo, eu te louvo, dai, Senhor Jesus querido, um resto de noite, Senhor, guardada pelo teu Espírito, pelo teu poder, guarda a tua igreja, os teus filhos, meu Pai, muitos estão a trabalhar, Senhor Jesus querido, outros não puderam estar, talvez possam estar enfermo, mas o Senhor sabe todas as coisas, continue guardando-nos, dando uma noite de paz, tranquila, Senhor, guardado pelo teu poder, essa é a minha oração, para a glória do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém, Jesus. Agradeço por dar, em nome de Jesus. Faça assim com as nossas mãos, amém, amanhã, grande culto, celebração voltada para as missões, às 18 horas, tá bem? Às 18 horas. Que o grande amor de Deus, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, repouse sobre cada um dos irmãos, hoje e para todos sempre, que todos possam cantar dizendo...